Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar. Hoje é sexta-feira, que coisa boa, hein? Obrigada por aceitar o nosso convite para começar o seu dia aqui com a gente. Vamos aos destaques de hoje? Incêndio destrói casas em comunidade na Compensa 2, em Manaus. O incêndio começou por volta das 8h30 da noite, quando, segundo os moradores, a dona de uma dessas casas tentou ligar o ar-condicionado. Aconteceu um curto-circuito e o incêndio começou se alastrando por todas essas casas aqui. Deputados votam lei de diretrizes orçamentárias para 2018. Emendas garantem autonomia para a UEA, mas reajuste à defensoria fica abaixo do esperado. A ação de piratas nos rios está cada vez mais frequente e ameaça quem vive da navegação aqui no Amazonas. 70% das cargas roubadas têm relação com os combustíveis transportados. No esporte, Manaus cedia etapa regional do Campeonato Brasileiro de Karatê. A competição vale vaga na seleção do país. No quadro Roteiro do Dia, os festivais deste mês de julho que animam os bairros de Manaus. E ainda as apresentações do musical Fantasma da Ópera. O clássico em versão cristã surpreende e conquista o público em Manaus. Isso e muito mais a partir de agora, aqui no Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. São 6h02, nós estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. Manda para cá suas sugestões de reportagens, denúncias e flagrantes. É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp no 992258767. Entra também na nossa página do Facebook e interage aí com a gente por lá. Pelo menos 8 casas de madeira foram destruídas em um incêndio de grandes proporções na noite dessa quinta-feira, na comunidade Meu Bem Meu Mal, no bairro Compensa 2, em Manaus. Segundo os moradores, o fogo começou em um ar-condicionado de um dos barracos e se espalhou rapidamente. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi controlado por volta das 10 da noite. Apesar da proporção, felizmente não houve vítimas. Todos os detalhes sobre esse caso você acompanha daqui a pouquinho, aqui no Manhã no Ar. Um homem foi morto com 11 tiros no bairro Zumbi, na zona leste de Manaus. Segundo a polícia, o crime tem características de acerto de contas. Vamos ver. O crime aconteceu nesta rua conhecida como Dr. Basílio, aqui no bairro Zumbi. De acordo com a comunidade, tudo aconteceu por volta das 11 horas da noite da última quarta-feira. Zenildo Correia, de 23 anos, conhecido como Nenê aqui na comunidade, estava passando por aqui quando foi abordado por 2 homens em uma motocicleta de cor vermelha. Os suspeitos deram cerca de 11 tiros em Nenê. 2 atingiram as costas e o restante foi na cabeça. Nenê morreu aqui mesmo, no local. De acordo com a polícia, a vítima tinha passagem pela polícia e o crime poderia estar ligado a um acerto de contas por conta do tráfico de drogas aqui na comunidade. A gente consegue perceber que aqui no local do crime ainda existe marcas de tiros em um dos carros aqui onde Neném foi executado. Agora, a Delegacia de Homicídios e Sequestros vai investigar o caso. E na noite de quarta-feira, 2 irmãos foram mortos a tiros no São José 2, na zona leste de Manaus. De acordo com a polícia, o mais novo tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Os 2 irmãos, Luan Ferreira de Oliveira, de 19 anos, e Leandro Vilaça de Oliveira, de 17 anos, foram mortos aqui. Segundo informações da Polícia Militar, os 2 estavam caminhando aqui pela praça quando decidiram sentar aqui no banco. 2 homens em uma motocicleta chegaram aqui, estacionaram a motocicleta e abordaram os 2 irmãos. Os 2 começaram a atirar contra as vítimas. O Leandro conseguiu até correr, mas o Luan ficou por aqui mesmo. Morreu na hora. O Leandro
foi atingido com um tiro nas costas e o Luan foi atingido com um tiro no braço esquerdo e também nas costas. A polícia falou que, na verdade, o adolescente era o alvo desse crime, já que já estava com uma ficha suja na delegacia especializada em apuração de atos infracionais, mas o irmão também pagou o pato, porque Leandro foi levado para o hospital e morreu lá mesmo. Agora a polícia acredita que tudo isso tem a ver com o acerto de contas em relação ao tráfico de drogas, mas tudo está sendo investigado. Agora a polícia quer saber quem são esses dois homens que acabaram matando esses dois irmãos e destruindo a família que também mora aqui no São José. E no bairro Manoa, na zona norte da capital, um homem foi morto a tiros logo depois de cometer um assalto. Segundo a polícia, ele estava com outro suspeito que acabou fugindo em uma motocicleta do local do crime. Avenida Francisco Queiroz, a principal do bairro Manoa, aqui da zona norte da cidade. Foi aqui, neste ponto, onde um homem ainda não identificado foi encontrado morto. Isso aconteceu por volta das 9 horas da noite. A suspeita da polícia é de que dois homens estavam realizando roubos, assaltos aqui na área do Manoa, mais precisamente aqui próximo a essa rua que fica ao lado da avenida. Esses dois homens roubaram um estabelecimento comercial às 9 horas e logo depois eles estavam roubando transeuntes, pessoas que passavam pela rua. Só que o que esses bandidos não sabiam é que uma dessas vítimas estava armada. Esse homem que estava com um revólver calibre 38, que até o momento não foi identificado, atingiu um desses bandidos com 2 tiros. Depois, os suspeitos tentaram fugir, vieram aqui pela Francisco Queiroz. Só que o que aconteceu foi o seguinte: um desses bandidos acabou caindo aqui na calçada, bem pertinho aqui mesmo dessa loja. O comparsa até tentou ajudar o que estava dirigindo, só que a população começou a chegar para tentar agredir esse suspeito. E aí não teve jeito. O comparsa fugiu em direção à Avenida Max Teixeira e o amigo dele ficou para trás. Acabou morrendo. O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal para a identificação da família. E aí depois a polícia vai começar a investigar a identificação desse homem que acabou matando um assaltante. E na noite dessa quinta-feira, 4 suspeitos de cometerem um homicídio foram perseguidos pela polícia na Avenida Camapuã, na zona leste da cidade. E após troca de tiros, um deles acabou morto. Vamos ver. A perseguição terminou aqui nesse trecho da Avenida Camapuã, que fica bem próximo ao Terminal 4 aqui na Cidade Nova. Os bandidos vinham naquela direção, no outro sentido da via. Segundo informações de pessoas que estavam aqui no local, no momento do tiroteio, esses bandidos, eram 4 que estavam dentro desse carro, tinham acabado de cometer um homicídio aqui próximo da Cidade Nova. Foi então que a polícia passou pelo local e começou essa perseguição. Quando chegou aqui nesse trecho, os bandidos que estavam nesse carro bateram numa van. E aí, no momento da batida, eles tentaram fugir a pé, mas aí a polícia continuou a trocar tiros com eles. Um deles atravessou para esse lado da via e morreu exatamente aqui neste local, onde tem, inclusive, muito sangue. Já são pelo menos 3 tiros que atingiram aqui essa loja. As pessoas que estavam aqui no local realmente contam que ficaram muito assustadas pela quantidade de tiros que se ouviu por aqui. Só que desses 4 bandidos, um morreu aqui. Outros 2 foram encaminhados para o Hospital Platão Araújo e o outro foi levado para a delegacia de polícia. E um homem armado com uma faca foi preso pela polícia após vários assaltos na Feira do Produtor, na Zona Leste. O suspeito ainda fez 2 vítimas antes de ser detido por um policial que passava pela área. Por volta das 3h30 da tarde dessa quinta-feira, um homem armado com uma faca estava fazendo assaltos aqui no bairro Jorge Teixeira, bem próximo à Bola do Produtor. Ele teria feito uma vítima lá na Feira do Produtor, uma mulher de quem teria feito esse assalto. Depois da feira, o homem atravessou a rua e veio abordar pessoas na frente desse supermercado. Mas aqui ele foi detido por um policial à paisana que estava no local e percebeu a movimentação do suspeito. Além do policial,
Outras pessoas que estavam aqui também ajudaram a deter este homem, tomaram a faca dele. O suspeito, inclusive, chegou a receber algumas agressões das pessoas que estavam aqui. O suspeito foi levado por policiais da 30ª SICOM, onde deverá ser identificado e também deve responder pelos crimes praticados por ele aqui nessa área da Bola do Produtor. E após uma denúncia, a polícia prendeu um jovem por tráfico de drogas no bairro Riacho Doce, na zona norte da capital. Durante a investigação no local, Raifran de Souza Soares estava com uma moto roubada e também acabou preso. Na delegacia, os policiais descobriram que ele é suspeito de ter participado de um homicídio. Veja só. A Polícia Civil, mais precisamente os policiais aqui do 6º Distrito Integrado de Polícia, estavam fazendo campana. Eles receberam denúncia de tráfico de drogas em uma rua da comunidade Riacho Doce, aqui mesmo da Cidade Nova, na zona norte de Manaus. E no momento em que os policiais estavam terminando a vigilância no local, eles perceberam um homem em atitude suspeita. A pessoa estava com essa moto aqui. No momento em que a polícia fez a verificação, com esse veículo estava com esse rapaz que está sendo apresentado aqui no 6º Distrito Integrado de Polícia. Ele estava com esse documento aqui, que os policiais perceberam se tratar de um documento falso e perceberam isso com base na documentação, no tipo do papel, na textura do papel. Ele é o Raifran de Souza Soares. O Raifran tem 22 anos e quando chegou aqui na delegacia, quando a polícia fez a perícia, verificou que também o número da placa e o número do chassi da moto estavam alterados. Raifran, essa moto foi roubada, Raifran? Eu não sei se essa moto foi roubada, porque essa moto eu comprei ela ali no feirão, entendeu? Eu comprei ela de 2.500, eu vou fazer 3 domingos com essa moto. Eu tenho prova, minha família, meus irmãos, entendeu? Os meus amigos lá da rua, entendeu? Que eu não roubei essa moto, também não falsifiquei documento nenhum. Aqui na delegacia, o delegado também passou informações da participação do Raifran em um outro crime, um crime de homicídio ocorrido no início deste ano. Então ele vai ser o quê? Flagranteado por uso de documento falso, adulteração veicular, vai ser indiciado por esse roubo e foi indiciado também pelo homicídio. A equipe do 6º DIP entrou em contato com a Delegacia de Homicídios, que em diligência aqui na localidade, oitivaram e tomaram a termo seu prestar o termo de declaração, e então ele saiu já indiciado também pelo homicídio, né? Ele participou de um roubo, de onde veio essa moto. Vocês estão investigando quem teria participado desse roubo com ele? Ele ainda fica relutando na prática desse roubo, né? Mas a gente está esperando chegar as imagens aqui para fazer os reconhecimentos, mas a vítima compareceu, não tem nenhuma dúvida, a moto estava com ele. E vamos continuar as investigações no sentido de verificar quem é que ele conhece que adulterou a moto, quem foi que expediu o documento falso, né? Para podermos fecharmos esse braço criminoso aí na prática delituosa de crimes de automóveis, né? A investigação que a polícia começou na quarta-feira, na verdade, era uma investigação sobre tráfico de drogas. E, por meio de mais uma denúncia, a polícia chegou até o Jefferson. O Jefferson Douglas Pinheiro Marinho, de 19 anos, foi preso na manhã de quinta-feira e essa droga aqui foi encontrada com ele. Ele é suspeito de praticar o tráfico de drogas nessa área do Riacho Doce. Inclusive, segundo o delegado aqui do 6º Distrito Integrado de Polícia, é vizinho do outro que foi preso pela adulteração, pela moto roubada. A investigação que procurava quem realizava o tráfico de drogas naquela área, na verdade, buscava identificar o Jefferson, que foi preso. E por meio dessa investigação, a polícia também chegou ao Raifran. O que acontece? Nós monitoramos a situação do Jefferson, depois da campana, e ao retornar para a delegacia, foi quando verificou essa atitude suspeita de algumas pessoas, dentre eles o Raifran. Foi quando constatamos a situação do Raifran e hoje pela manhã chegou no sistema do 181 a denúncia anônima também em relação ao Jefferson vulgo Crocrete. Então, foram 2 denúncias que nos fecharam a nossa diligência para constatar, verificar a situação de venda de droga ali na situação do Riacho Doce 1. E
no jornal, a crítica de hoje destaca: polícia procura casa flutuante roubada. Imóvel construído sobre toras de madeiras tinha acabado de ser reformado quando foi levado por ladrões. Essa e outras reportagens completas podem ser conferidas no seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha 1 mês de assinatura grátis. O aplicativo já está disponível para os sistemas Android e iOS. E essa de crime não para por aí. A ação de piratas nos rios está cada vez mais frequente em nossa região. Isso tem causado uma onda de medo e insegurança, tanto para quem trabalha nas embarcações, quanto para os empresários e os passageiros do transporte fluvial. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem da Carol Queiroz. Janeiro de 2017. 3 turistas na praia da Ponta Negra são abordados por 2 homens que chegam em uma lancha. Eles levam dinheiro, celulares, máquinas fotográficas e fogem pelo rio. Madrugada do dia 9 de abril, a Polícia Militar de Coari recebe uma denúncia e prende no Lago do Andirá 2 pessoas apontadas como piratas. Eles estavam em uma embarcação. Com eles haviam rádios, rifles e até um fuzil 762 de uso militar. Início do mês de junho, Evandro Martins da Silva, de 54 anos, é morto depois de ter o seu comércio, que fica na costa do Paratari, na zona rural de Manacapuru, invadido por 3 homens que chegaram de lancha e fugiram levando combustível, mercadorias e dinheiro. A ação de piratas nos rios da nossa região e nas áreas mais próximas à cidade tem amedrontado trabalhadores e passageiros que utilizam as embarcações. A dificuldade das autoridades em fiscalizar e garantir a segurança é proporcional ao tamanho dos rios e seus caminhos. Nossa reportagem conversou com donos de embarcações que fazem diferentes rotas. Por medo de retaliação, eles preferem não ser identificados. Este homem, há 10 anos, faz o mesmo trajeto. Já foi alvo dos piratas 3 vezes. Hoje diz que, infelizmente, os assaltos viraram rotina. Estamos abandonados, infelizmente é isso. A realidade é essa, o assalto vem aumentando cada dia mais. Eles estão fortemente armados. E não dão nenhum tipo de defesa para o cidadão de bem, para o cidadão trabalhador, que está viajando e transportando famílias com vidas em risco. Este outro homem transporta frutas e outros alimentos. Ele conta como agem os piratas. 1 ou 2 embarcam como passageiro infiltrado e passa todas as informações, fica em comunicação e no melhor momento de atacar, os outros abordam e rende as pessoas, ou então já chega no momento no barco, depois que o barco está seguindo viagem, já está todo mundo em viagem, aí chega rapidamente e rende as pessoas, passageiro, proprietário. A ação dos bandidos acontece a qualquer hora, seja na madrugada ou à luz do dia. Além disso, os piratas têm agido com mais agressividade e de forma organizada. Eles chegam com armas de grosso calibre, com muitas vezes 2 voadeiras com motores potentes, né? Tem toda uma estrutura por trás. A gente está trabalhando em cima de receptadores também, porque podem ter grandes empresários por trás disso aí, para dar um apoio, no intuito, né, de comprar o diesel mais barato para colocar na própria embarcação. Então, a gente não descarta a possibilidade desses receptadores estão dando toda essa estrutura para que esses infratores possam praticar esses roubos. O segmento da navegação amazonense amargou nos últimos 2 anos prejuízos de 100 milhões de reais a cada ano decorrentes dos assaltos. 70% das cargas roubadas têm relação com os combustíveis transportados. A gente percebeu em 2017 um aumento no número de roubos ocorridos no meio do rio, né? Principalmente em balsas, no momento que elas estão estacionadas, ancoradas no caso, para sair para outro município do interior, para levar, a maioria das vezes, óleo diesel. Os infratores chegam, abordam o piloto da embarcação e a partir daí conseguem retirar 30 mil litros, 90 mil litros, às vezes chegando até 150 mil litros de combustível. O presidente do Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial diz que já é possível traçar um perfil dos assaltos acontecidos nas diferentes calhas dos rios. No Solimões,
a partir de Iranduba para cima. Tem muito assalto às embarcações de passageiro, tem muito assalto às balsas de carga geral, tem muito assalto a flutuante, tem muito esse tipo de coisa. No Madeira, nós temos muita perda de combustível. Nós temos muita perda de combustível. Em torno de Manaus, que a gente chama aqui, que é Careiro, essa proximidade de Manaus, também tem muita perda de combustível. Nós tivemos, há 3 meses atrás, um assalto grande a umas balsas que estavam fundeadas na frente de Manaus. E nós temos, na linha para Belém, a perda do eletroeletrônico. Então, você pode observar de que são coisas muito distintas. No último dia 15, um acordo de cooperação de trabalho entre o sindicato e a Secretaria de Segurança Pública foi firmado a fim de garantir ações contra os piratas. Mesmo assim, ainda seria necessário um esforço integrado e de maior proporção. Celebrou esse acordo e esse é um acordo que a gente tem muita esperança. Tem muita esperança que isso possa progredir e tem muita esperança que isso vá trazer fruto. É claro que fazer segurança não é um assunto da noite para o dia, requer tempo de estudo, requer tempo de investigação, então a gente crê, pelo menos em torno de Manaus, e quando a gente chama em torno de Manaus, a gente chega até a Boca do Madeira, e essa aqui a gente possa fazer um pouco mais de segurança. Enquanto isso, os trabalhadores e passageiros se protegem como podem, fazendo sua própria segurança, mas sempre com o medo do que pode acontecer. Alguns barcos já optaram por um patrulhamento na área de lazer, na área em cima, e procura andar o máximo de velocidade para não facilitar eles encostarem, o bandido encostar em qualquer voadeira estranha, ninguém permite encostar. E é isso aí, porque segurança do Estado a gente não tem nenhuma, a gente viaja bastante vulnerável nessa situação aí. Os prejuízos são inúmeros. Inúmeros, psicológicos, os passageiros já vivem assustados e a gente vive apreensivo, vive viajando, não sabe se vai chegar no destino tudo em paz, né? Tudo certo. Porque seguido a gente ouve situações desse tipo aí. Pelo que a gente percebe, as estradas da Amazônia aí sendo também alvo de criminosos. É lamentável. E um incêndio de grandes proporções atingiu 8 casas na noite dessa quinta-feira no bairro Compensa 2. Segundo os moradores, um ar-condicionado que ficou ligado por muito tempo e explodiu teria sido a causa do sinistro. Vamos ver. De longe era possível ver as chamas. Pelo menos 8 casas de madeira da comunidade Meu Bem Meu Mal, no bairro Compensa 2, foram atingidas pelo fogo. A água daí está muito fraca, pô. O incêndio começou por volta das 8h30 da noite, quando, segundo os moradores, a dona de uma dessas casas tentou ligar o ar-condicionado. Aconteceu um curto-circuito e o incêndio começou se alastrando por todas essas casas aqui. 6 foram atingidas. Nenhum morador ficou ferido, mas o cenário de destruição aqui é grande. E os moradores tentam salvar o que restou do incêndio. Quando eu cheguei aqui, né, que eu soube que era a casa da minha tia, né, o bombeiro já tinham pensado que tinham apagado o fogo, né. Eu corri até lá em cima e disse que o fogo ainda não tinha apagado, né. O corpo de bombeiros foi acionado e 7 viaturas fizeram o rescaldo das chamas. De acordo com o comandante da corporação, mais de 30 mil litros de água foram usados para controlar um incêndio, que durou quase 3 horas. Nós temos um posto próximo à Prefeitura de Manaus, o que fez com que o tempo de resposta fosse reduzido, 4 minutos. O bombeiro compareceu no local com 3 viaturas de combate, 2 viaturas de apoio d'água, uma unidade de resgate e viaturas auto rápido para prestar o apoio. Por toda a parte, móveis e eletrodomésticos que alguns moradores ainda conseguiram salvar. Mas nem todo mundo teve a mesma sorte. Nós estamos dentro de uma das residências que foram atingidas pelo fogo. Essa casa aqui tinha sido alugada para uma mulher que morava aqui. A gente percebe como ficou aqui destruído o local. As louças todas espalhadas pelo chão. A parede não foi consumida pelo fogo, por sorte, mas aqui em cima dá para ver no telhado como as chamas se alastraram. Se a gente for para esse outro cômodo aqui, é um dos quartos da residência. E olha só, a cama totalmente destruída, só sobrou os ferros da cadeira de embalo. É lamentável o que aconteceu, mas
graças a Deus está todo mundo vivo, não aconteceu nada de grave com as pessoas, entendeu? Só bens materiais mesmo. O seu José também teve a casa atingida. Todo o forro da residência do autônomo ficou comprometida. O forro não presta mais e o telhado também está comprometido porque esquentou muito e quando a primeira chuva ele vai arriar também. Mãe de 2 filhos, a Isiane viu a casa em que ela morava ser completamente destruída e buscou abrigo na igreja do bairro. Só deu para me pegar meus filhos e abrir a porta e correr com eles. Deu para salvar uma TV, um ventilador e uma botija, só isso. No fim da noite, as doações começaram a chegar. Agentes pastorais da Igreja São Vicente de Paulo arrecadaram roupas e cobertores para ajudar as famílias que perderam tudo. A gente comunica que a igreja está aberta para receber doações, receber as pessoas também que perderam suas casas, né? Perderam tudo. Nesse momento, eu acho que não tem religião, tem Deus, né? Estamos aqui para ser solidários aos nossos irmãos. Exatamente. Como a gente acabou de ver, 8 casas foram atingidas pelo fogo e são famílias que perderam tudo. O repórter Danilo Alves está nesse momento no local do incidente e conversa ao vivo com a gente. Olá, Danilo. Com a luz do dia dá pra gente ter aí uma dimensão do que aconteceu, mas onde essas famílias que perderam tudo passaram a noite? Bom dia para você. Bom dia, Nayandra. Bom dia a todos que assistem a gente. Não foi um bom dia para essas pessoas que perderam tudo. Foram pelo menos 8 casas, quando você acompanhou na matéria. E essas pessoas passaram a noite, Nayandra, em casas de parentes ou até mesmo na igreja que fica aqui perto da comunidade Meu Bem, Meu Mal, na igreja São Pedro e também na igreja São Vicente, aqui do bairro da Compensa. Muitas pessoas nem dormiram, porque tiveram aí, pelos rescaldos do incêndio, tentar ver se sobrou alguma coisa, mas pelo que a gente vê aqui, não sobrou nada não. A gente está em uma das casas em que foi prejudicada, que foi queimada, aqui em um dos barracos. E a gente vê por aqui, olha só, que ainda há rescaldos de incêndio. A gente pede para o nosso repórter cinematográfico Antônio Domingos mostrar ali aquele foco de incêndio embaixo que ainda está acontecendo, né? Muitos moradores da comunidade ainda estão preocupados porque pode haver aí uma nova movimentação, um novo foco de incêndio. Qualquer momento, né? A gente sabe que a instalação elétrica aqui da comunidade é bastante precária e irregular, e então as pessoas acabam ficando preocupadas em relação a isso. Vamos ver do alto como é que estão as imagens aqui dessa comunidade que ficou tão prejudicada por conta desse incêndio. Nosso repórter cinematográfico Alex Gomes mostra para você, faz aí um giro na comunidade que fica tão bem pertinho do rio, né? Justamente e aconteceu essa tragédia. A gente sabe que começou às 8h30 da noite, por volta das 9 horas, 8h30, depois que esse ar-condicionado aqui, a gente mostra também, acabou pegando fogo. Os moradores disseram que foi esse ar-condicionado causador do curto-circuito que acabou causando esse incêndio. Aí, de casa por casa, todas foram sendo queimadas por conta desse fogo. O Corpo de Bombeiros teve dificuldade, Nayandra, em acessar aqui, porque a entrada daqui da comunidade é muito estreita. Então aqui, olha, a gente vê, é um vãozinho em que passavam os moradores, e aqui, como tinha uma casa, ela servia também de passagem para essas pessoas. E a gente mostrando aqui, existe a escadaria principal, que é a entrada da comunidade, mas tem as entradas que são adjacentes, são as entradas que os moradores usam para entrar nas casas. E a situação aqui é muito complicada. As pessoas agora estão alocadas nas igrejas, mas estão voltando para cá para ver se conseguem algumas coisas. Tem muitas pessoas também que perderam os animais. A gente está aqui, bem aqui posicionado, onde tem vários animais. É de cortar o coração, abandonados mesmo os animais. Tem outros cachorros ali atrás que estão com medo ainda do que está acontecendo. E a situação é bastante triste, é muito complicada, mas a gente espera que as pessoas ajudem, né, a comunidade aqui a se reerguer, né, André? Danilo, agora a gente aí, pelo que a gente viu nas imagens, a gente percebe a dificuldade do Corpo de Bombeiros de adentrar aí na comunidade. Ele já fala, olha só, gente, as imagens aí do Alex Gomes passando aí sobre a comunidade Meu Bem, Meu Mal, na Compensa 2.
muita coisa destruída por aí, não é, Danilo? A gente imagina aí a dificuldade do Corpo de Bombeiros de tentar chegar nesse momento aí também. Como ainda tem foco de incêndio, a gente imagina essa dificuldade, não é mesmo? Já tem alguém dos bombeiros aí nessa manhã? Não, ainda não tem ninguém dos bombeiros, até porque existe o protocolo de chamada dos bombeiros, que é através do número específico, 93, que as pessoas chamam os bombeiros para cá, mas acaba que, apesar disso, alguns moradores estão colocando água, jogando água por aqui para tentar ver se apaga esse incêndio. A gente vai tentar conversar com algum dos moradores, porque muitos aí estão voltando nesse momento mesmo, depois de tudo que aconteceu. E mostra também para você os escombros dessa tragédia aqui da comunidade Meu Bem, Meu Mal. Passando por aqui a gente vê, olha só, um dos caminhos estreitos em que o Corpo de Bombeiros passou para poder apagar esse incêndio, porque eles tiveram que vir por aqui, já que o foco era justamente essa parte da comunidade. Quem entra na parte principal não consegue ter toda a facilidade para fazer o trabalho, então foi por isso que o Corpo de Bombeiros usou esse acesso aqui. Vamos conversar com esse morador. Muito bom dia, como é que é o seu nome? William. Seu William, o senhor na sua casa foi uma das atingidas? É, da minha mãe. E ela está até viajando, ela está chegando agora, e ela nem sabe ainda. Ela não sabe ainda de que a casa dela pegou fogo. Agora, quando o senhor soube ontem, como é que foi? Quando o senhor veio para cá direto? Quando a gente soube, a gente veio correndo para cá. Os moradores tudinho veio ajudar, entendeu? Quando o bombeiro já chegou aqui, já foi tarde, já tá tudo em brasa, entendeu? Mas graças a Deus não feriu ninguém, né? Graças a Deus não morreu ninguém, entendeu? Aí aqui nós somos, tipo assim, um vizinho unido, entendeu? Uma hora dessa um tá aqui, um para ajudar o outro, mas graças a Deus não aconteceu nada, moço. Muito bem, graças a Deus mesmo. Vamos só mostrando mais para cá, aqui atrás, essa aqui é a casa da sua mãe, senhor? É essa daqui, essa casa era uma casa grande, né? Uma casa grande em que acabou sendo destruída por conta desse incêndio. Aqui também na comunidade, na André, tinha uma mulher que estava de resguardo, tinha acabado de ter filho e estava nesse período, né, de resguardo. Cuidado, acabou a estrutura aqui. Desculpa, a estrutura acabou de ceder aqui, um dos moradores estava bem em cima da estrutura, quase que ele cai junto. Vamos tomar cuidado aqui. Danilo, e a gente percebe aí que tem várias... Danilo, a gente percebe aí que tem várias casas de madeira ainda ao redor e essas casas também estão correndo risco, né? Mas a gente percebe que tem vários focos de incêndio também. Pois é, a gente até pede cuidado para os moradores, porque é uma estrutura muito frágil, né, Nayandra? Então as pessoas precisam tomar cuidado. Querem tirar de qualquer jeito as coisas, mas não é bem assim não. Tem que tomar cuidado, porque ainda há muito risco por aqui. Essa parte aqui que a gente vê, Domingos, vamos colocar aqui para a direita um pouquinho da tela para você ver. Essa parte de madeira que está totalmente consumida pelas chamas, ela está quase para cair, né? Quase para cair daqui. Então é justamente isso que as pessoas precisam tomar bastante cuidado. Então os moradores estão voltando para cá para tirar as coisas, o resto das coisas, mas não esquece que tem que redobrar a atenção devido aí a essa situação com a comunidade, essa situação com as casas. Bom, por enquanto as pessoas continuam aí vendo o que podem pegar, vendo o que podem aí ajustar, né, depois de toda essa situação. E a gente também queria mostrar depois como é que está a situação das pessoas que estão na comunidade, lá na Igreja São Pedro, que passaram a noite lá, que não tem realmente para onde ir, mas infelizmente a gente aguarda também a visita da Defesa Civil, que deve vir ainda na manhã desta sexta-feira, para visitar os moradores e saber como é que vai ficar o futuro deles, né? A gente sabe que a comunidade Meu Bem, Meu Mal já é uma comunidade antiga aqui do bairro da Compensa 2, que fica bem pertinho do rio. Aqui passam muitas embarcações de embarcações grandes que vão para estaleiros, e aqui também é um dos locais onde as pessoas acabam também trabalhando ali perto. Então é uma devastação muito grande, né? Bem perto já do nosso rio. Não sabe se também tem algum tipo de risco de contaminação do rio, mas hoje a gente tem que pensar mesmo nos moradores, nas pessoas que passaram por isso na noite de ontem, e também aguardar a visita da Defesa Civil para saber o futuro deles. Por enquanto a situação é essa, Nayandra, destruição total. Volto com você.
Tá certo, Danilo. Muito obrigada pelas suas informações. Já já a gente volta a conversar sobre esse incêndio, sobre esse caso lamentável que ocorreu na noite dessa quinta-feira na comunidade Meu Bem, Meu Mal, na zona oeste da cidade, ali no bairro Compensa 2. Obrigada, Danilo. Um acidente com o ônibus da linha 129 deixou 12 pessoas feridas. A suspeita de que tenha ocorrido uma falha mecânica no momento em que o motorista tentou ultrapassar um pedestre. Olha só. Esse caso aconteceu no bairro Santo Antônio. Confira na reportagem. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, esse ônibus aqui fazia a linha 129. Era por volta de 7 horas da manhã, quando o coletivo estava passando pela Avenida Padre Agostinho Cabaleiro, próximo à Câmara Municipal de Manaus. O motorista teria tentado desviar de um pedestre que estava atravessando a rua e o ônibus acabou se chocando aqui, ó, nessa parede, no muro de um estaleiro de uma empresa que faz conserto de lanchas. Esse acidente é considerado bem grave, a gente pode ver que o muro realmente entrou no ônibus e o Serviço Móvel de Atendimento de Urgência, que foi chamado para atender as vítimas, passageiros que estavam aqui dentro, teve que acionar também o Corpo de Bombeiros para fazer a abertura da porta do coletivo. De acordo com as informações, pelo menos 12 pessoas ficaram feridas. A maioria delas foi levada para o pronto-socorro 28 de agosto. 2 delas tiveram fraturas múltiplas pelo corpo. Entre as pessoas que estão feridas está a cobradora, que estava justamente sentada aqui nesse local. A maioria das pessoas que foi afetada por esse acidente estava na parte da frente do ônibus. O impacto foi realmente muito grande. Era horário em que as pessoas estavam indo para o trabalho, então havia muitos passageiros aqui. Agora, o trabalho é esperar a perícia. A perícia é essencial, tá? A perícia ela vai dizer qual foi realmente que causa do acidente. A gente tem as informações, inclusive, do próprio condutor, que ao ele fazer uma ultrapassagem aqui, ele tirou o carro da esquerda e jogou para o lado direito para fazer a ultrapassagem. E quando ele tentou retornar à linha reta, normalmente não conseguiu, porque, segundo ele, o volante estaria solto. Isso caracteriza um grave problema na caixa de direção do veículo. Eu não posso afirmar o que houve, mas teve um problema, já que o volante continua solto. A gente já fez essa verificação também. Então pode ter sido uma falha mecânica. Positivo, uma falha mecânica. Um responsável da empresa de ônibus Aviação São Pedro foi trazido aqui para o local, para verificar o acidente, para fazer aquele levantamento preliminar. Esse daqui é o ônibus 0308018. As vítimas desse acidente que foram feridas, passageiros e até a cobradora, podem entrar com o seguro DPVAT, podem pedir aí algum tipo de indenização. Para isso é necessário que eles registrem um boletim de ocorrência e depois procurem a Aviação São Pedro para receber todo o atendimento, toda a assistência necessária por parte da empresa de ônibus. Infelizmente, nenhum dos ônibus que circulam em Manaus está regular junto à DPVAT. Então as pessoas terão que procurar a justiça, requerer esse direito para o DPVAT ressarci-los e o DPVAT vai ingressar depois com uma ação contra as empresas para reaver esse dinheiro. Se tiverem alguma dúvida, podem vir ao Detran. O nosso departamento jurídico vai estar à disposição para auxiliá-las, para que elas possam ter acesso ao ressarcimento do DPVAT. Diante do acidente desse que a gente percebe a fragilidade do sistema de transporte coletivo, não é mesmo? Bom, em nota, o SAMU informou que 10 das vítimas foram socorridas. 4 delas foram encaminhadas para o hospital 28 de agosto, 2 para o plantão Araújo, 3 pessoas para o hospital João Lúcio e 1 pessoa para o hospital Rio Negro. Nenhum caso foi considerado gravíssimo ou apresentava risco de morte durante o atendimento, apesar das fraturas e escoriações. E mais uma vez, rodoviários da empresa Via Verde paralisaram as atividades nos terminais de partida. Com essa suspensão, mais de 20 mil pessoas ficaram prejudicadas na manhã dessa quinta-feira nas zonas Centro-Oeste, Oeste e Sul de Manaus. O protesto durou quase 3 horas. A empresa que parou por volta das 6h30 da manhã foi a Aviação Via Verde. Aqui no ponto do bairro Petrópolis, na zona sul da cidade, foram pelo menos 60 veículos parados, com 8 linhas. O motivo dessa paralisação, não só aqui dos ônibus dos terminais do Petrópolis, mas também da zona centro-oeste da cidade e zona oeste também,
foi por conta da falta de pagamento de horas extras e também do parcelamento das férias. É um protesto até a empresa se manifestar e tentar negociar o que está atrasado aí, para fazer o pagamento correto. Apesar dos ônibus já estarem saindo aqui dos terminais da cidade, muitas pessoas ficaram prejudicadas. Tiveram que esperar horas até os ônibus saírem dos pontos. Agora eu fiquei prejudicado. Tenho que chegar no horário certo lá no meu trabalho e agora não tem condições. Porque uma pessoa tem os seus compromissos, né? Então a gente não pode ficar à mercê, desperdiçando cada segundo do nosso tempo, né? O Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo enviaram uma nota dizendo que não sabiam do motivo dessa paralisação, que começou às 6h30 da manhã e terminou às 9 horas. De acordo com informações do Sinetran, eles vão apurar direito como vão fazer medidas administrativas para punir as empresas e a categoria por conta dessa situação. O sindicato da categoria agora deve se reunir com as outras empresas e também com a Via Verde para resolver essas questões trabalhistas. O assunto agora é gasolina. Com tanta variação no preço, ora caro, ora barato, o consumidor acaba ficando desconfiado com relação à qualidade do produto. Por isso, um projeto de laboratório de pesquisa e ensaios de combustível da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, tem feito testes para verificar se os postos da capital seguem o padrão estabelecido pela Agência Nacional de Petróleo, evitando assim prejuízos à população. Você sabe como verificar a qualidade do combustível que está comprando no posto? A resposta quase sempre é não. E aí não tem jeito. Quando a gasolina é de má qualidade, o consumidor acaba arcando com o prejuízo. Quando ele começa assim, a fazer coisas diferentes, a tremer, a falhar, a gente já sabe logo que é o combustível. Pois é, mas o que poucas pessoas sabem é que qualquer um de nós pode pedir um teste rápido em qualquer posto. Isso é uma regulamentação da Agência Nacional de Petróleo. Então, quando você for a um posto e sentir qualquer tipo de desconfiança, você pode pedir o teste de quantidade para saber se 1 litro está sendo colocado realmente 1 litro e o de qualidade para saber se a especificação do produto está correta. Use o seu direito, que é solicitar, e o posto vai ter que fazer. Se ele não fizer, você pode fazer uma reclamação junto à ANP. Mas existem especialistas que fazem essa aferição dentro de laboratórios, justamente para evitar esses transtornos à população. Isso fica a cargo do projeto de extensão de análise e monitoramento de combustíveis da cidade, o LAPEC, que funciona dentro da Universidade Federal do Amazonas, que hoje mantém a pesquisa graças à parceria com uma empresa privada. Já que está tendo essa, vamos dizer, essa guerra de preço, transparecer que realmente o combustível é de boa qualidade, mostrar que existe um monitoramento, existe uma preocupação e mostrar que a universidade não está parada, não está só dentro da UFAM, ela vai além disso. E assim, 2 vezes por mês, os pesquisadores visitam cada um dos 25 postos da Equador para testar a qualidade dos combustíveis. Uma segurança a mais para o consumidor. O combustível é um dos poucos produtos que você paga sem ver. Então, você ter confiança naquilo que você está pagando é essencial. Afinal, você, por exemplo, não toma um copo de água sujo. Por quê? Porque você está vendo aquilo. Combustível não. Se você botar combustível sujo no motor do seu carro, o resultado vai ser muito ruim. Então, a confiança é primordial. E o laboratório está de portas abertas para qualquer empresa que queira fazer os testes. E no fim, todo mundo sai ganhando. No último dia de sessão na Assembleia Legislativa, antes do recesso parlamentar, os deputados votaram a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. Entre as emendas apresentadas à LDO estavam a volta da autonomia financeira da UEA e o reajuste para a Defensoria Pública do Estado. As propostas relacionadas à Universidade Estadual do Amazonas foram aprovadas por unanimidade. Se a lei for sancionada pelo governador, o Estado não vai poder dividir repasses da UEA para outras finalidades. É que uma lei de 2004 permitia que esse dinheiro fosse usado também para projetos da Secretaria de Infraestrutura, por exemplo.
Isso que precisa ser tirado, e isso cabe ao governador, vai ter uma sensibilidade de parte dele, junto com os 24 deputados, e foi uma votação unânime aqui, e eu tenho certeza que isso vai acontecer agora em agosto. Segundo o reitor da universidade, só nos últimos 4 anos, mais de 350 milhões de reais deixaram de ser destinados à UEA, o que agravou a crise econômica na instituição. Hoje a UEA sofre um contingenciamento orçamentário muito grave, que diminui muito a sua capacidade de fazer frente aos pagamentos mensais que ela precisa executar para se manter funcionando de forma adequada. Nós temos dificuldade de abrir novos cursos, nós estamos muito contingenciados e, naturalmente, esta lei aprovada, ela realmente traz a UEA de volta para os trilhos e a gente tem condição de fazer cumprir o nosso papel estratégico para o desenvolvimento do estado do Amazonas. Durante a sessão, também foi votada a proposta que prevê o aumento no orçamento da Defensoria Pública. Ao longo da semana, foi cogitado um acréscimo de 0,65% para nomear 55 aprovados no concurso que expira esse ano. Mas, apesar da pressão popular, os deputados preferiram diminuir esse aumento e distribuir o dinheiro entre outros órgãos. A mudança foi sugerida por cerca de 20 parlamentares. Eles decidiram aumentar os recursos em 0,05% para o Tribunal de Justiça, 0,05% para o Ministério Público do Estado, 0,15% para o Legislativo e 0,15% para a DPE. Hoje, apenas 2 dos 101 defensores no Estado atuam no interior. E com um orçamento bem abaixo do esperado, não vai ser possível suprir a carência desses profissionais em todos os municípios. É uma missão muito difícil escolher qual município vai receber a defensoria. Eu recebi da Bahia um programa que coloca os índices que a lei impõe, a IDH, índice populacional, e vai selecionando os municípios que receberão defensor no interior. Então, nós vamos fazer isso bem objetivamente para obedecer o que manda a lei e escolher os municípios que vão receber defensores imediatamente, que nós vamos nomear com esse acréscimo. Uma pena. Depois do intervalo, a gente fala do Julho Verde, que traz uma campanha de prevenção ao câncer de cabeça e pescoço. A gente volta já já, não sai daí não.